Acontece que o jejum é a arma mais poderosa do universo e hoje em dia ela é colocada em lugares menos valorizados, em despojos pelos crentes, se assim dizer, porque a transformação do corpo de Cristo só começa quando o cristão começa a orar e também começam a jejuar. Ora, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, Jobs é meu nome. Nós estamos aqui para ensinar-lhe, através desse guia de estudo dessa série, como ativar o poder de Deus através do jejum e a oração. E no dia de hoje nós vamos falar sobre como receber o batismo do Espírito Santo e ser batizado com fogo. Lembrando que em episódios anteriores nós falamos que quando nós jejuamos e oramos, um dos benefícios que o jejum provoca a nível do Espírito é liberdade ao Espírito Santo para agir através de nós. Lembrando que a palavra fala no livro de Atos 2 que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o Espírito Santo encheu a casa e todos foram cheios e foram batizados com fogo. E começaram a orar em outras línguas. E trazendo para aquilo que é o nosso contexto, nós queremos falar o quê? Que para que o Espírito Santo se faça real em nossas vidas, é necessário que se cumpra o Pentecostes do jejum. Você deve estar se perguntar, como assim, Job? Quer dizer que existe um tempo exato para que o Espírito Santo se manifeste? Na verdade, é que sim, o Espírito Santo irá se manifestar de acordo com aquilo que é o estado, primeiramente pelo estado do coração do homem. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo ponto que eu quero colocar aqui ligado a esse é que o Espírito Santo precisa de relacionamento. Antes de nós entrarmos como tal em como ser batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer o seguinte: você quando quando você começa a gostar de alguém, o que acontece? Geralmente este relacionamento, para chegar naquela profundidade onde todo mundo terá liberdade de fazer o que ele quiser, falar o que ele quiser, abrir-se como ele quiser, exige um princípio, que é o princípio do tempo, que é algo que nós já falamos no episódio anterior. O princípio do tempo garante com que as coisas aconteçam dentro do tempo. Você deve estar se perguntar, como assim? O tempo exige que as coisas aconteçam dentro do tempo. É que acontece que para cumprir o Kadosh, ou seja, o Kairos de Deus, exige um período de tempo. Nós nunca sabemos quando é que será exatamente o tempo ideal que Deus vai fazer. A única coisa que nós precisamos fazer é ser disciplinados e não negligenciar aquilo que nós nos comprometemos a fazer para fazer com que o Espírito Santo se movimente através de nós. Porque, na verdade, o jejum ultimamente tem sido negligenciado e daqui eu quero dizer como é que o jejum tem sido visto hoje. Muito tem esquecido sobre as verdades bíblicas acerca do jejum. Isto aconteceu de um tempo para cá. Hoje em dia, poucas pessoas têm o hábito ou a cultura do jejum. De lembrar também que quando muitos só se lembram de jejuar quando estão no completo aperto, no completo desespero. Por isso é que você vê muitas das vezes nas igrejas, né? Se você colocar um calendário e dizer que mensalmente teremos X dias de jejum, as pessoas dificilmente irão participar. Mas quando eles tiverem um certo problema, por exemplo, vamos abrir, 14 dias de batalha a favor da vida financeira, você vai notar que naquela semana a igreja estará cheia, porque as pessoas, hoje em dia, o que eles fazem? Eles só se lembram de jejuar, só se lembram desse princípio
bíblico, quando eles verem que já não tem mais solução, a única solução é entregar-se a Deus. Por isso é que nós hoje em dia estamos a ver muitas pessoas frustradas, muitas pessoas que vão para Deus e não recebem respostas. Por quê? Porque nós só voltamos para Deus quando estamos no completo desespero. E eu quero aqui abrir um parênteses dizendo que nós precisamos voltar ao Pentecoste. O que é isso? Se nós lermos já o livro de Atos 2, depois de Deus ter dado, depois de Jesus ter subido ao céu, Deus deu uma recomendação clara. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que isso significa? Acontece que muita gente ou muitas pessoas, depois da sua conversão, aqui também nós queremos já também abrir um parênteses para as pessoas que saem e dizem, se auto-intitulam ou se autoconsagram. Acontece que muitos de nós ainda nem sequer recebemos o batismo do Espírito Santo. Muitos de nós não estamos a atingir o ápice da plenitude de Deus, porque nós nos esquecemos completamente que este princípio precisa ser uma prática, porque nós precisamos fazer periodicamente manutenção do poder. Lembra-te acredito que um dos primeiros episódios, quando eu falei sobre o termômetro da fé, é que acontece que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E do mesmo jeito, nós podemos até, por exemplo, ou jejuar e ser batizado pelo Espírito Santo naquela semana ou naquele dia ou no final daquele período de jejum. Mas acontece que de tempo em tempo nós precisamos renovar a aliança. Assim, do mesmo jeito que acontece com os satanistas, que de tempo em tempo eles têm que renovar o sacrifício, também todo o povo de Deus, de tempo em tempo, precisamos voltar ao nosso lugar secreto para renovarmos a nossa aliança com Deus. Aí sim é que o batismo do Espírito Santo ele é manifesto com fogo. Aleluia! Então já comecei a pregar. Acontece que o jejum é a arma mais poderosa do universo. E hoje em dia ela é colocada em lugares menos valorizados, em despojos pelos crentes, se assim dizer. Porque a transformação do corpo de Cristo só começa quando o cristão começa a orar e também começam a jejuar. Com isso nós queremos falar o quê? Qual é o método mais rápido de receber o batismo do Espírito Santo com fogo? Graças a Deus nós podemos entender que só existe uma maneira. Nós podemos falar de muita coisa, mas só existe uma forma, que é através do Espírito Santo. E hoje nós queremos trazer um texto base sobre a necessidade de nós orarmos e jejuarmos para que haja a manifestação do Espírito Santo. Nós vamos pegar o livro de Lucas, capítulo 11, estaremos a ler o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Pois isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Abrir-se-á a porta. Porque aqui Jesus também acrescenta dizendo assim: qual dentre vós, pai, que o filho pede pão e o pai vai lhe dar uma pedra, ou pede peixe, o pai vai lhe dar uma serpente ou um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabe dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você acha que não é mais fácil Deus dar-te o batismo do Espírito Santo do que outras coisas? Porque nós entendemos aqui que o método mais rápido de nós termos a manifestação do Espírito Santo, primeiramente, é pedindo. Pedir, peça a Deus para que você possa ser batizado com o Espírito Santo. Segundo, busca a presença do Espírito Santo, busca a presença do Espírito Santo. Terceiro, bate a porta para que o Espírito Santo se manifeste. Voltando a lembrar aquele exemplo que eu dei, do mesmo jeito que acontece em todo relacionamento interpessoal, nós vamos ter uma necessidade de nós exercitarmos
dia após dia, o relacionamento com o Espírito Santo para que possamos ter a sensibilidade de saber quando é o Espírito Santo e quando é coisa da nossa mente e quando são os outros espíritos a dar ideias. Porque sem a aplicação deste conhecimento que eu acabei de passar agora, que está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, não vai ser possível, você nunca vai conseguir alcançar tal notório poder, nem por muitos anos, se calhar até nunca. Por quê? Porque isso é uma coisa que somente o jejum e a oração é capaz de mover. Então, respondendo à questão, como ser cheio do Espírito Santo e qual é o método mais rápido para que o Espírito Santo se manifeste em mim e me batize com fogo completamente, através do jejum, a oração. O que você vai fazer no jejum, a oração? Você vai pedir pelo Espírito Santo, você vai buscar pelo Espírito Santo e você vai clamar para ser cheio do Espírito Santo, porque se nós irmos lá, voltar de novo ao livro de Atos 2, nós vamos perceber que a Bíblia fala que eles estavam a orar. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, os discípulos estavam a orar no lugar onde Deus os mandou ficar. E a minha questão é, será que você ainda está no lugar de oração? Será que você ainda está no teu quarto fechado pedindo para que o Espírito Santo te tome conta por completo? Porque para nada adianta você fazer muitos jejuns, mas se você não está sendo disciplinado nesses princípios, tal como nós dissemos no episódio passado, Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com leis, diferente dos seres humanos, que gostam de fazer as coisas à direita e à torta. Deus trabalha com princípios e leis. E também quero só dar aqui um subsídio que somente se você prestar atenção ou estudar a vida de todos os grandes homens de Deus, você vai perceber que a manifestação de Deus, geralmente do poder de Deus, cumpre-se quando nós cumprimos um longo período de jejum. E no livro nós encontramos uma resposta a essa pergunta, que qual é o período mais eficaz para manifestar o impossível, que está intrinsecamente ligado ao batismo do Espírito Santo, é que os jejuns que dão respostas mais rápidas são os jejuns mais longos. Em outras palavras, estamos a falar aqui. Sempre que fazer jejuns de 24 a 40 dias, você vai receber resultados imediatos, mas também irás perder muitas coisas. Parece ser contraditório, mas essa é a verdade. À medida que você vai ler o livro, você vai perceber isso com mais detalhe. Porque a experiência mostra que o jejum que de muito tempo, por exemplo, de 40 dias, trazem resultados maiores ao invés de resultados mais curtos. Porque ele te coloca mais perto de Deus e de qualquer outra coisa. Ou seja, quanto mais tempo você fazer de jejum, mais sensível à presença e à voz de Deus você se torna. E aí vai ser muito mais fácil não só ser batizado com fogo e com o Espírito Santo, mas também de ver o teu problema resolvido. Então eu penso que para o dia de hoje, ou para o episódio de hoje, é tudo que nós tínhamos para falar para vocês. E o meu único pedido nesse final é que você possa compartilhar e convidar mais pessoas para que possas ter essa série, porque nós estamos num desafio que nós temos a plena certeza que se você adquirir este livro, a tua vida não será mais a mesma. Se você aplicar os princípios que estão sendo passados nessa série, desde o primeiro episódio até o último episódio, que será o episódio 11, eu tenho plena certeza que a sua vida não será mais a mesma. Então, quero terminar o dia de hoje dizendo esse episódio dizendo que curta, comenta e compartilha e subscreva nosso canal. E procura também convidar mais pessoas, porque nós queremos fazer com que essa palavra atinja o maior número de pessoas possíveis para que possamos trazer de volta não só a cultura do jejum, mas também os 4 fundamentos que precisam ser revivificados de hoje para sempre. Primeiro, voltando a lembrar, o fundamento de que o nosso primeiro grande fundamento é Jesus Cristo. Segundo, o nosso grande fundamento é que nós precisamos ser cheio e batizado com o Espírito Santo. Nosso terceiro grande fundamento é sobre a necessidade de nós falarmos sobre a volta de Jesus Cristo. Então, se você perceber, esses fundamentos significam que nós precisamos manter
a essência daquilo que a Bíblia fala. Manter a essência daquilo que a Bíblia fala, porque se nós voltarmos lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz a palavra de Deus, as mesmas palavras que Jesus fala nos evangelhos, que diz que o Espírito Santo me ungiu para pregar, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar liberdade aos cativos, alegria aos oprimidos, trazer esperança a quem perdeu a esperança, anunciar as boas novas aos perdidos. E é isso que o Espírito Santo quer fazer através da tua e da minha vida. É levar as pessoas a voltarem às boas novas dessa palavra, o evangelho que muda, que transforma a vida. Então eu quero te convidar, não fique de fora deste grande desafio, porque Deus quer transformar a sua vida, que Deus rica e poderosamente abençoe sua vida. Eu espero por você no próximo episódio, hoje e sempre, que Deus te abençoe, tu e a tua casa, em nome de Jesus, amém.